A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor, sal da terra, luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Bom, tremendo, né? Tremendo. Eu quero trazer uma palavra sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Por isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em João, vamos colocar de pé? João capítulo 14, versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17. O que diz? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre quer dizer até quando, igreja? Para sempre. E ele continua: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, nem o vê. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, para sempre convosco estará em vós. Podeis sentar, queridos. Irmãos, temos aqui palavras de Jesus através do apóstolo João aos seus discípulos, e que nós podemos aplicar à igreja do Senhor nos dias de hoje. Podemos aplicar a todos que andarem nos caminhos do Senhor, através da obediência à sua palavra, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se vocês prestarem atenção na ministração, se vocês praticarem, se vocês praticarem o que vai ser ministrado hoje, haverá um divisor de águas no seu relacionamento no mundo secular, bem como no seu relacionamento com Deus. Aleluia. Eu vou repetir: se vocês prestarem atenção na ministração e porem em prática o que vai ser ensinado hoje, haverá um divisor de águas no seu relacionamento no mundo secular, bem como com o seu relacionamento com Deus. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Então, todos que andarem nos seus caminhos à luz da sua palavra poderão receber o Espírito Santo da promessa. E qual foi a promessa? Eu vou repetir, João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu rogarei ao Pai. Rogar quer dizer o quê? Pedir com insistência. Outro Consolador, porque Jesus, que tinha esse papel na terra, iria para junto do Pai, não estaria mais conosco. Por isso que Ele enviaria o Consolador. E por que para sempre convosco, pastor Pedro? Porque na antiga aliança, quando Deus precisava usar o homem para fazer a sua obra, Ele enviava o seu Espírito. O Espírito vinha, fazia a obra e se retirava. O Espírito vinha, fazia a obra e se retirava. Era assim na antiga aliança. Foi assim, por exemplo, com Saul, Azarias e Davi. 1 Samuel capítulo 14, 16, versículo 14, o que diz? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então, se o Espírito de Saul, se o Espírito de Deus, se retirou de Saul, foi porque num dado momento ele se apossou de Saul. Mas depois nós acabamos de ver que a Bíblia diz que ele se retirou. 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2 diz: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este foi ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Israel e Benjamim.
O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscares, vos deixará achar. Porém, se o deixares, vos deixará. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias e depois também se retirou. Salmos capítulo 51, versículo 11. Na oração de Davi, na oração de arrependimento por ter adulterado com Batseba, ele disse: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então era assim: o Espírito vinha, fazia obra e se retirava. Porém, com a vinda do Senhor Jesus a este mundo, em início do seu ministério, Ele fazia a obra, Ele era o Consolador, aleluia. E nesse mesmo discurso aos seus discípulos, o Senhor Jesus falou mais vezes sobre a vinda do Espírito Santo. João capítulo 14, versículos 25 e 26, ele disse: Isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Espírito Santo, o Consolador, aleluia, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então ele iria para junto do Pai, mas o Consolador viria, ensinaria e faria lembrar, amém? Aleluia! João capítulo 16, versículo 7, ainda palavras do Senhor Jesus, ele disse: Tenho dito essas coisas porque vou para junto do Pai. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou enviarei. Aleluia, glórias a Deus. A pergunta que eu faço agora para a igreja é: onde se encontra o Senhor Jesus nesse momento? O Jesus de Nazaré, aquele que veio e foi crucificado, aquele da promessa de Mateus capítulo 1, versículo 21, que disse o anjo a José que Maria daria à luz um filho e lhe colocaria o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Onde se encontra esse Jesus agora, igreja? Ele mesmo respondeu. João capítulo 16, versículo 28, ele disse: Vim do Pai, estou no mundo. No entanto, volto para o Pai. Deixo o mundo e volto para o Pai. Então Jesus está na glória junto com o Pai. Quem crê? Se você crê, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Pastor Ricardo, ouve a promessa do Espírito Santo, amém? Amém. E o que precisamos fazer para recebermos este Espírito Santo? João capítulo 7, versículo 38, ele respondeu: é uma outra promessa. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê como diz a Escritura? Amém. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois até aquele momento Jesus não tinha sido glorificado, então o Espírito não havia sido dado. Mas como ele foi para a glória, hoje, se você crê como diz a Escritura, você vai receber o Espírito Santo. E rios de água viva estava se referindo aos frutos do Espírito Santo. Rios de água viva, uma linguagem figurada. Os judeus usavam muito de linguagem figurada. Estava se referindo aos frutos do Espírito Santo. Se fizermos uma analogia, se pegarmos uma semente, se você pegar uma semente na mão, ela não vai ter frutos. Mas para que ela dê frutos, você precisa lançar essa semente na terra. E aí você precisa tratar aquela semente, cuidar, e dali a um tempo, 2 tempos, 3 tempos, a semente vai dar frutos. Então essa analogia assim é com o Espírito Santo. Você crê como está na palavra, amém. Mas, querido rei, para que haja frutos,
você precisa tratar a semente. E qual é o tratamento, pastor Ricardo? Estudo e prática da palavra. Ei, se você não estudar a palavra, se você não praticar, você não vai ter os frutos do Espírito Santo. Ele habita dentro de você, mas é como eu fiz a analogia, a semente. Se você não tratar a semente, queridos, não vai ver frutos. Então você precisa estudar a palavra, você precisa praticar a palavra do Senhor. O apóstolo Tiago 22 disse: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Infelizmente, muitas pessoas ouvem a palavra, mas não praticam, ou praticam somente aquilo que lhes apraz. Sabe quando você vai dar frutos, querido? Nunca. Dos frutos do Espírito Santo: amor, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, longanimidade, fidelidade, mansidão e paz. Aí sim, se você estudar a palavra e praticar, os frutos virão. O amor será sem hipocrisia. Romanos 12:9. O apóstolo Paulo escreveu: o amor seja sem hipocrisia, ao natural. Você vai amar sem ser uma pessoa hipócrita. Aleluia! O amor não será de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ao natural, queridos, glória a Deus, você vai amar de fato e de verdade. A pessoa passa a ser uma pessoa alegre, boa, benigna, por natureza. A pessoa terá domínio próprio diante da natureza carnal, das obras da sua carne, como vícios, por exemplo. Ela vai ter domínio sobre todas as obras da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do 19, não há necessidade de ler no momento. A pessoa será paciente, será fiel no seu relacionamento, fiel no seio da família, fiel à sua igreja. Fidelidade e paz. Terá aquela paz natural vinda do Espírito Santo. Está em meio da guerra, mas ela vai ter paz para lutar, para vencer todos os problemas. Mas para isso, estudar a palavra e praticar. Estudar a palavra e praticar. Eu criei um lema, pastor. Quanto à Bíblia, nós temos que ler, entender, memorizar, meditar e praticar. Faça isso, querido, e você vai ver a mudança que Deus fará na sua vida. Ler, entender, memorizar, meditar e praticar. Aí sim, os frutos virão ao natural. Quem crê? Porém, queridos, o Espírito Santo, ele não faz de nós robôs. O Espírito Santo não faz de nós robôs. Nós temos o livre-arbítrio. Ele está ali dentro de você. Ele lhe ensina a palavra, lhe faz lembrar da palavra em momentos oportunos. Quando você for evangelizar, quando você for dar um aconselhamento, o Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra. Ele vai lhe abrir o entendimento para as Escrituras. Lucas capítulo 24, 45, quando Jesus disse que abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, o Espírito Santo fará a mesma coisa. Você vai ler e ele vai lhe abrir o entendimento para as Escrituras. O Espírito Santo vai vivificar o nosso corpo mortal, queridos. Romanos 8:11, o que diz? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal, o corpo que volta ao pó, o corpo que está sujeito a doença, dores, vírus, enfermidade, câncer. A Bíblia diz que Ele vai vivificar o vosso corpo mortal, mas Ele não faz de nós robôs. Ele nos orienta nas nossas decisões, mas Ele não faz de nós robôs. Amém, queridos? Amém. Quem está entendendo? Amém. Pastor Ricardo, e se a pessoa está na igreja, foi batizada com o Espírito Santo, se amanhã depois ela se afastar da igreja, deixar a igreja, se afastar dos caminhos do Senhor, ou mesmo estando na igreja, como acontece com muitos, viver na prática de obras da carne, se ela estiver na igreja praticando obras da carne, o Espírito Santo vai deixá-la? O Espírito Santo vai se afastar como era na antiga aliança? Sim ou não, igreja? Quem acha que sim? Quem acha que se a pessoa viver no mundão, voltar para o mundo, praticar obras da carne, o Espírito Santo vai se retirar como era na antiga aliança? Vamos lá, vamos interagir. Quem acha que sim? Quem acha que ele não vai se afastar? Tem gente que não acha nada. Mas amém. Queridos, qual é a promessa? João 14,16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Então, se Jesus disse que Ele viria e estaria para sempre, mesmo que a pessoa vá para o mundão, pratique obras da carne, o Espírito Santo não vai se retirar. Porém, ela entristecerá o Espírito Santo. Se você praticar obras da carne, se você deixar a igreja, se você deixar os caminhos do Senhor, você vai entristecer o Espírito Santo. Efésios 4,30, o que diz: não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais foste selado para o dia da redenção. Então você já foi selado, selou, recebeu, foi selado. Ele não vai se retirar, mas você vai entristecê-lo. E quando a pessoa entristece o Espírito Santo, ela pode ser disciplinada pelo Senhor, como um pai disciplina um filho desobediente. Hebreus capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, se você entristecer o Espírito Santo, você pode ser disciplinado pelo Senhor. Se a pessoa entristecer o Espírito Santo, ela não vai ver ou retardará o agir de Deus na vida dela. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ei, se não houver santificação, você não vai ver a Deus. Não é ver no sentido de enxergar algo que possa tocar, não. É ver no sentido de ver o seu agir, é ver as suas promessas, é ser atendido nas suas orações. Ei, você não vai ver o agir de Deus na sua vida se você entristecer o Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Romanos capítulo 8, versículo 8 está escrito que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne é o que? É viver na prática de obras da carne. Estar na carne é viver sendo dominado pela concupiscência da sua carne, aquilo que entristece ao Senhor, aquilo que entristece ao Espírito Santo. Então, se você está na carne, você não pode agradar a Deus. Mas, queridos, eu tenho uma boa notícia, para ver se o povo sorriu um pouquinho, né? Se obras da carne entristecem o Espírito Santo e impedem o agir de Deus, pastor Ricardo, o que é que agrada ao Senhor? A santificação. Você quer ser abençoado por Deus? Quer que Deus haja na sua vida? Quer que Deus atente para as suas orações? Santificação.
Salmos capítulo 37, versículos 4, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Santificação, queridos, agrada a Deus. Josué capítulo 3, versículo 5, que disse Deus pela boca de Josué ao povo, e podemos aplicar a nós hoje. Disse Josué: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Se você quer ver as maravilhas de Deus na sua vida, santifique-se, querido. Santifique-se. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 e 16. Olha a receita da santificação. Como filhos da obediência, ou seja, filhos de Deus, agora você está obedecendo a palavra. Então ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham na vossa ignorância no mundo antes de conhecer a palavra. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vocês mesmos em todos os vossos procedimentos. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santos somos nós nos nossos procedimentos. Por exemplo, Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável. Sempre quer dizer até quando? Sempre. Então, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, aleluia, para saberdes como deveis responder a cada um. Como você responde a uma ofensa? Como você responde quando alguém provoca você? A Bíblia está dizendo: a vossa palavra seja sempre agradável. Quer agradar a Deus? A sua palavra tem que ser sempre agradável. Efésios capítulo 4, versículo 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Ei, queridos, não existe meia mentira, meia verdade. A Bíblia diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode se irar, você pode ficar bravo, mas, queridos, a Bíblia diz: não se ponha o sol. Antes do pôr do sol, aquela ira, aquela mágoa tem que sair. Ah, pastor, eu não consigo. Senhor Jesus, tua palavra diz que eu tenho que perdoar, que essa ira tem que sair. Eu não consigo, Senhor, mas eu quero obedecer a tua palavra, meu Pai. Então arranca de mim essa ira, arranca de mim essa mágoa, e Deus vai agir, porque Ele vai ver sinceridade no seu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, queridos, você deve ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Aleluia. Entoar louvores, ficar pensando naquela ministração do pastor Ricardo domingo de Santa Ceia. É isso aí, queridos. Aí você vai agradar a Deus, aí Deus vai lhe abençoar, e Deus vai lhe honrar. Só que infelizmente muitas pessoas, pastores, que deveriam estar glorificando o nome do Senhor no seio da família, no seio da sociedade, que sabem que elas estão na igreja, infelizmente estão envergonhando o nome do Senhor. É uma dura verdade, e vocês sabem disso, né? Vamos lá que temos pouco tempo. Queridos, a maior dádiva de Deus para nós nesta vida, neste mundo, nessa terra, é a presença do Espírito Santo. Houve uma promessa: Jesus já está na glória, nós já temos. Outra promessa do Senhor: a vida eterna. João capítulo 10, versículo 28, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém
as arrebatará da minha mão. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Então você já tem a garantia da vida eterna. O seu nome já está no livro da vida. Foi uma promessa do Senhor. E ninguém arrebatará das mãos dele. Então, se nós já temos a presença do Espírito Santo, conforme foi a promessa, se nós já temos a garantia da vida eterna, também segundo a promessa, o que esperarmos ainda do Senhor nesta vida? Enquanto vivermos nesta terra, enquanto vivermos neste mundo, o que esperarmos ainda do Senhor, queridos? O que Deus mais pode nos oferecer? A materialização das suas promessas inerentes a esta vida, inerentes a este mundo. Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Ei, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Você já tem o Espírito Santo, você já tem a garantia da vida eterna, e Deus promete o melhor desta terra. Quem crê? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Eu acho tremenda essa promessa do Senhor. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, e também podemos aplicar a nós. Ele disse: porque quantas são as promessas de Deus? Olha lá. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Coisa linda, aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Para a glória de Deus, por nosso intermédio, queridos. Então o desejo de Deus é que através da materialização das suas promessas nas nossas vidas, nós venhamos a glorificar o seu nome. Um dos personagens mais prósperos e ricos da Bíblia, Davi, que de pastor de ovelhas tornou-se o segundo rei de Israel. Ele escreveu lá no Salmos capítulo 1, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, aleluia. E tudo quanto ele fizer, prosperará. Tudo que você fizer, querido, se você não andar no conselho dos ímpios, no caminho dos escarnecedores, você vai prosperar. Você até pode ir lá para o meio deles para levar a palavra, para evangelizar, mas não por prazer. O nosso prazer tem que estar na palavra do Senhor. Aí sim você vai prosperar. Uma prosperidade que vem de Deus, uma prosperidade onde você vai ter uma vida de qualidade, bem-estar, saúde perfeita, paz e a proteção do Senhor. Uma prosperidade onde Deus vai lhe abençoar na área da saúde espiritual, sentimental, social e financeira. Lembra que eu falei? Se prestarem atenção na palavra e praticarem, as promessas do Senhor vão se materializar. Será o divisor de águas na vida dos que prestarem atenção e praticarem. Prosperará. Quem quer prosperar aqui? À luz da palavra de Deus, sem barganha, sem tomar nada cá, sem vir na igreja apenas para buscar a bênção, mas para buscar o abençoador, para glorificar o nome do Senhor. Aí sim você vai prosperar, você vai ter a vida de qualidade prometida pelo Senhor. Amém, queridos? E para encerrarmos, não poderíamos falar sobre a obra do Espírito Santo sem falarmos sobre os seus dons. Assim como há os frutos, há os dons. Os frutos, a pessoa mediante a crença no Senhor Jesus, como diz a Escritura,
ela recebe o Espírito Santo. Aí, através do estudo e prática da palavra, os frutos virão ao natural. E quanto aos dons? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. No versículo 11 diz que Deus distribui os dons a cada um individualmente, conforme lhe apraz. E no versículo 31 está escrito que devemos procurar com zelo os melhores dons. Nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Que são eles? Quais? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Quem está entendendo? Então nós devemos procurar com zelo os melhores dons, e Deus vai distribuir a cada um conforme lhe apraz. Nem todos têm os mesmos dons. Nem todos têm os mesmos dons. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Então esta é a obra do Espírito Santo, queridos. Frutos e dons. Os frutos mostram o seu ser, e os dons o seu fazer, o realizar. Amém, queridos? Era essa a mensagem que tínhamos para hoje. A comunhão com o Senhor através do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Ele já habita em você, então você está sempre em comunhão com Ele. Amém, queridos? Convido a igreja para se colocar de pé, glorificando e aplaudindo ao nosso Senhor.